Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do visto americano. Bom, eu sou pastor já há 20 anos e eu, assim, com a minha família, nós decidimos fazer um passeio para os Estados Unidos, para Flórida, e para nós irmos até Orlando. E nós então demos entrada ao nosso processo de visto. Então é assim, quando nós demos entrada ao nosso processo de visto, há mais ou menos um ano atrás, nós estamos agora em agosto de 2022, inclusive aproveita, dá um likezinho, dá um joinha aí se você está gostando do vídeo, segue lá Edivaldo Silva. Então, quando nós demos entrada no processo do nosso visto, há um ano atrás, então assim, a primeira coisa que eu fiz foi o meu passaporte. Eu fiz o meu passaporte, depois eu fiz da minha esposa, fiz o dos meninos, né? Fiz o da filha dela também, que tem 21 anos de idade. E aí nós demos entrada depois então nas nossas ADS, que chama-se ADS 160, que custa em torno mais ou menos são US$ 160, 900, mais ou menos R$ 900 no dólar de hoje, mais ou menos. Muito bem, nós somos direcionados para ir para Porto Alegre, agora em agosto de 2022. Nós fomos então até Porto Alegre, eu reservei um hotel que fica mais ou menos 30 minutos lá do consulado americano. E nós fomos de carro, fizemos 10 horas de viagem, passamos uma noite lá então em Porto Alegre. Aí no dia seguinte, nosso agendamento estava no consulado às 9h30 da manhã. Nós chegamos lá no consulado, mais ou menos umas 8h30, e ali já fomos ali recebidos, né, pelo pessoal da recepção, que são brasileiros, que estão ali com scanner, escaneando ali as ADS, aquela ficha que você chega com ela e com o passaporte e com toda a documentação. Eles conferem a documentação antes. Inclusive é um pessoal muito simpático, muito educado, nos atenderam muito bem. Estava chovendo nesse dia, eles nos colocaram debaixo de uma cobertura, aquela fila toda, para que ninguém se molhasse e para que não molhasse também a documentação. Quando você chega ali, o consulado fica numa quadra toda e em volta dessa quadra toda ali são os estacionamentos, que custa mais ou menos hoje em torno de R$ 20. R$ 20. É, Como você não pode entrar com nada eletrônico, chave eletrônica, nada, então você tem que deixar a chave também no estacionamento, que eles vão te cobrar mais ou menos R$ 10 para guardar ali a chave. Então fica em torno de R$ 30 ali o estacionamento. Entramos então ali para nossa no processo ali da entrada, né, para fazer o detector de metal. Passamos pelo detector de metal, deixamos ali toda, passamos, né, eu estava com cinto, tirei o cinto, né, deixei ali, depois eles me devolveram também. E você passa então para uma salinha fechada, onde fica muita gente, fica sentado nessa sala, um do lado do outro. E aí você fica naquela sala ali cerca de mais ou menos uns 20, 25 minutos, mais ou menos, depende acho que do dia, né? E aí ficamos sentados, inclusive naquela sala, se você derrubar um papel no chão, você escuta, né? Porque fica todo mundo em silêncio, todo mundo quietinho ali. Aí daqui a pouco ele chama o pessoal daquela sala, que é uma sala assim que você não vê nada, não tem nada, só câmera para todo lado, né? E a gente até fica numa tensão assim, numa preocupação. Mas aí quando você sai dessa sala, isso em Porto Alegre, quando você sai dessa sala, aí você já vai para uma outra sala que já é à frente do CASV, que o CASV é onde você vai fazer a biometria, né, que você faz ali a tua prévia ali, né, a biometria. Aí você faz a biometria e dessa biometria você já passa para a fila para fazer a entrevista com o cônsul. E quando você passa para essa fila, que é do CASV da biometria e da entrevista do consulado, você já vê o estacionamento. Então isso você já dá aquela relaxada assim, né? Você vê que você não está num ambiente tão fechado assim, né? Você já consegue ver as pessoas na rua, você vê o estacionamento, aquilo dá assim uma relaxada, uma relaxada assim, um relax assim para você, né? Aí quando você chega então naquela fila do cônsul, aí você consegue, queira ou não, você acaba ouvindo, né, as entrevistas das pessoas ali. Aí você vê muita gente saindo com o passaporte novamente, porque você sabe que se você sair com o passaporte é porque foi reprovado, mas se eles reterem o teu passaporte é porque você foi aprovado. Ali é mais ou menos assim, são mais ou menos 9 guinchês. Nesse dia que nós fomos lá, no começo agora de agosto, estavam funcionando mais ou menos uns 6 guinchês. E assim, os cônsuls assim, são bem tranquilos, gente como a gente mesmo, né? Inclusive tinha umas meninas jovens, uns rapazes bem jovens, assim, todo jovial, né? E tinha umas pessoas assim já um pouco assim mais de idade, mais sérias assim também.
E nós fomos, e aí a menina fica direcionando a gente, fala, ó, você vai no guichê tal, você vai no guichê tal. E nós estávamos já observando alguns guinchês e nós fomos num guinchê justamente que era um senhor já mais um pouco mais meia idade, muito bem arrumado, né? E assim, muito sério inclusive, e ele já tinha reprovado 3 pessoas à nossa frente, 3 famílias da nossa frente eles tinham reprovado. Ele tinha reprovado. E aí já vem aquela preocupação, né? Daí saiu aquela terceira família, pessoa, aí de longe ele já falou assim, bom dia, tudo bem com vocês? Aí nós fomos chegando, eu, a minha esposa, né? E os 3 filhos, chegamos naquela turma toda, né? No vidro ali no guichê, e falamos, bom dia, tudo bem? Minha esposa, bom dia, tudo bem, né? Os filhos também, bom dia, tudo bem, né? Cumprimentamos ele. Até eu tinha orientado eles para que cumprimentassem, né, o cônsul, e chegamos ali. E ali então ele começa a fazer então as perguntas, né? Então tem umas perguntas que são de praxe, que ele pergunta para onde você vai. Né, ele direcionou para mim a pergunta, eu falei, nós vamos para a Flórida, nós vamos para Orlando. Ele, ok. Aí ele já começa a fazer as perguntas, né? E aí ele perguntou também para mim, direcionou para mim a pergunta, né? Eu queria que ele direcionasse para minha esposa, ele acabou direcionando para mim, né? E ele direcionou assim: "Quantos dias vocês vão ficar lá?" Daí eu olhei para ele, muito assim sério, né? Muito assim firme na resposta. Eu falei: 7 dias. Daí ele, ok. E sempre batendo no computador, sempre olhando pro computador, nunca olhando para nós. Aí então ali é onde começam as perguntas, né? E essas perguntas aí nós ficamos ali mais ou menos ali uns, eu acredito que uns 5 minutos, né? Que passa assim, parece que passa uma eternidade, mas é muito rápido assim, né? Aí ele olha para minha esposa então, né? E olha para a filha da minha esposa e fala: "É sua filha?" Ela fala: "Sim, minha filha." Ele, ok, e continua batendo no computador. Aí ele olha para o meu filho e pergunta, direcionando para ele, né? E eu acabei respondendo, ele falou assim: "Quantos anos tem, né, o seu filho?", né? Olhando assim para ele, né? E meu filho foi responder, eu falei: "Já 15 anos." Dele, ok, bateu assim e voltou para o computador, né? Aí começam então as questões profissionais. Aí ele pergunta para mim assim: "O que que você faz?" Aí eu disse para ele: "Eu sou pastor evangélico na igreja do Evangelho Quadrangular." Dele, ok. Aí ele fez essa mesma pergunta para minha esposa: "O que que você faz?" Minha esposa falou: "Eu trabalho numa empresa, numa indústria, assim, assim e tal, né?" Ah, ok. Aí ela passa o cargo dela, tudo, né? Daí ele bate lá no computador, ok. Mas eu acredito que tudo isso ele vai falando, ele já vai olhando no computador e já vai vendo, porque aquilo que você preencheu na DS é o que ele vai, tirando as informações e vai perguntando ali, né, para ver se realmente bate essas informações ali, né? Aí ele pergunta para mim assim: "Quanto tempo você é pastor?" Aí eu falei para ele: "Eu sou pastor desde 2002, já sou pastor há 20 anos." Dele, ok. Aí ele direciona para minha esposa essa mesma pergunta: "Há quanto tempo a senhora trabalha nessa empresa?" Daí ela fala: "Eu trabalho nessa empresa há 11 anos." E isso tudo firme, assim, olhando sempre para ele, assim, mas ele nunca olhando para nós, sempre batendo no computador. Dele, ok. Aí ele pergunta sobre a questão do rendimento, né? Quanto você ganha? Eu falei: eu ganho X, né? E ele direciona para minha esposa e falou assim: quanto a senhora ganha? Ela falou: eu ganho X. Dele, ok. Aí ele falou assim: eu posso ver, pode me passar, por favor, os extratos bancários? Aí eu peguei os extratos, já estava tudo separadinho, né? Eu separei questão financeira, eu separei questão de moradia, né? Que são a casa e tal, né? A gente, nosso patrimônio, a casa, e separei também questão financeira e casa ali, né? E questão profissional, né? Deixei tudo separadinho. Inclusive eu levei ali a minha nomeação como pastor, eu levei a minha última assembleia da igreja, que eu fiz com a igreja assembleia também levei, né, para confirmar que realmente eu era o pastor daquela igreja e tal, né, levei, mas não pediu nada. A única coisa que ele nos pediu foi o extrato bancário, que ele pegou, colocou do lado e nem olhou. E só bateu no computador. Ele não olhou, ele olhou para o lado. E nesse tempo ele pegou, ele já tinha destacado, né, os nossos passaportes daquele elástico aberto, e ele colocou de novo os passaportes no elástico e empurrou, né, pro lado do vidro. Eu falei: meu Deus, vai devolver, vai reprovar, né, a gente, né? E empurrou assim pro nosso lado, né? Daí eu falei: "Ixi, agora já era, né?" E ele falou: "Deus, não, 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 não devolve." Daí ele puxou de novo, abriu. Daí eu falei: agora acho que vai ser aprovado, né? Aí ele perguntou para mim assim: aonde fica a sua igreja? Eu falei: a minha igreja fica em Curitiba. Ah, ali, ok. É, Aí ele fez a pergunta de novo, né? Aí ele perguntou para minha esposa, né, o que que a sua empresa faz, né?
Daí ela falou, a minha empresa é uma empresa a empresa deles produz telha, né? A minha empresa é uma empresa que produz telha, assim, telhado e tal. Daí ele acho que não entendeu muito bem, daí eu falei, né? Acabei falando. Falei, não, é uma empresa que faz cobertura. Dele, ok, ok. Daí acho que ele entendeu, porque eles não entendem muito bem, às vezes, algumas coisas no português, né? E aí ele fez a pergunta de novo para mim, falou assim, há quanto tempo você é pastor? Eu falei novamente, eu sou pastor desde 2002, eu sou pastor há 20 anos. Daí ele olhou para nós e falou assim, ok, visto aprovado, o visto, o passaporte de vocês, ele vai daqui uns dias na sua casa. Daí nós falamos, ok, muito obrigado, ele falou bom dia, falamos bom dia e saímos, né? E os meninos queriam tomar água, porque tinha um bebedouro, eu falei, não, não, vambora, não olha nem para trás, né? Aí saímos lá fora, e lá fora assim nós comemoramos então a nossa aprovação do visto. Então assim, você passa por uma tensão muito grande ali dentro, mas uma coisa é certa, como eu já tinha falado para os meninos, né? Falei, olha, o não a gente já tem, né? Até para eles não se frustrarem caso fosse reprovado, né? Não que foi falta de fé, mas a gente sabe que pode acontecer. Eu falei, não, nós já temos, nós precisamos de uma aprovação, né? E graças a Deus, nesse dia nós somos aprovados, né? Então, gente, eu digo para vocês assim, primeiro passo, faz o teu passaporte, né? Segundo passo, procura pagar a tua DS 160. Então, o sua, da família, né? Então, é o segundo passo. Tem gente que às vezes começa o processo e acaba desistindo do processo, né? Mas se é um sonho, se é um projeto, não desista, vá em frente do seu projeto, né? Assim como nós somos aprovados, né? Como Deus nos abençoa, Deus também quer abençoar você, né? Mas você precisa fazer a tua parte. Foi o que nós fizemos, a nossa parte. Não foi fácil, né? Inclusive nós tivemos um problema antes com uma agência que nós tínhamos contratado anteriormente, e a agência nos mandou para São Paulo no mês de abril desse ano 2022. Chegamos em São Paulo, ela tinha feito uma antecipação para fevereiro e realmente não estava lá no sistema deles, né? Aí nós perdemos toda a nossa viagem, perdemos todo o nosso tempo, né? Aquela semana de viagem, gastamos, né? Mas nós não desistimos, nós continuamos, né? Mesmo como a gente perdeu a data, nós não perdemos a nossa DS permaneceu, os valores, nós não perdemos nada. Mas a gente então reaproveitou isso para um novo agendamento, né? Claro que nós trocamos de agência depois, pegamos uma outra pessoa para nos atender e aí nós fizemos o reagendamento, né? Mas assim, gente, eu acho que vale a pena você investir nisso, vale a pena você, se você tem esse projeto, tem esse sonho, vale a pena você realmente correr atrás. Você que é pastor, você que é padre, você que é um líder evangélico aí, né, um líder cristão, né, católico também, e você quer realmente conhecer essa terra, né, que diz que é uma terra tão abençoada, né, você quer lá passear, levar os seus filhos, né, você, meu irmão, minha irmã que quer passear lá, levar seus filhos, vai, faça isso, né, eu tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua vida aí, tá bom? Deus abençoe vocês, fica na paz. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar aí embaixo, coloca aí que eu vou procurar responder a todos, tá bom? E se alguém quiser também falar, a gente pode conversar também, manda um WhatsApp aí, a gente pode conversar. Eu posso passar mais detalhes para vocês de como foi a nossa batalha lá que nós vencemos, tá bom? Deus abençoe, fica na paz aí. Deus abençoe.